Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso e vosso podcast Pro Desporto. Eu sou o Avelino Chiala, vocês já sabem, estou aqui acompanhado do Jonathan Timóteo. Como é que é, João? Tranquilo. Eu geralmente digo o número da edição, mas eu esqueci dessa vez. 77. Vamos lá. Boas. Hoje vamos trazer um tema novo aqui, mas antes de chegarmos ali, deixa eu agradecer aos nossos patrocinadores, Amarelinha Hambúrgueres, os melhores hambúrgueres da cidade. Estão disponíveis tanto na Vila Liz como no Nova Vida. Os números estão aqui embaixo, podem ligar para encomendar à vontade. E a Talkplay, para quem não conhece, é um aplicativo de streaming de músicas 100% angolano. Está disponível na App Store e na Play Store. Então, baixem, experimentem e digam o que é que vocês acharam. Sigam-nos nas redes sociais, podcast_Pro Desporto, para o Instagram e para o TikTok. Estamos também no Twitter e no Facebook como Pro Desporto. Twitter ou X, né? Agora é X, melhor. Pro Desporto apenas. Subscrevam o nosso canal no YouTube, youtube.com/multisons. Assim, sempre que houver conteúdo novo, vocês serão notificados. E não esqueçam de aceder também ao nosso website, prodesporto.com. Tem notícias sobre o desporto angolano e não só. Só faltou o Spotify, mas... Estamos também no Spotify. Quem não quiser ver as nossas caras pode ouvir as nossas vozes lá. E só procurar por podcast Pro Desporto e vai encontrar fácil. Então, como eu disse, hoje nós vamos ter aqui uma modalidade nova e nós gostamos sempre quando temos modalidades novas aqui. Vamos falar sobre ciclismo. E para nos ajudar a perceber um bocadinho sobre o ciclismo e o ciclismo praticado em Angola, temos aqui um convidado especial, Bruno Araújo. Seja bem-vindo aqui ao nosso espaço. Boa noite a todos. Primeiro queria agradecer a vocês por essa oportunidade para poder falar desta linda modalidade que posso dizer que tanto amo, que é uma modalidade que eu nasci e cresci e pretendo viver para a minha vida toda com ela, que é o ciclismo. Boa. Eu já fui... qual é o termo certo? Andador. Não. Antes disso, fui ameaçado, entre aspas, há umas edições atrás. Queria me pôr a fazer ciclismo numa competição de triatlo. Consegui escapar e, curiosamente, hoje temos aqui um ciclista. Acho que dessa vez não escapa. A competição ainda não aconteceu, então ainda vai ter tempo. Ainda bem que tem aqui o Bruno para me dar umas aulas antes da competição. Vou treinar. Já devia estar a começar a treinar, andar de bicicleta, correr, nadar. Se não souber nadar é complicado, vai estar Olha, está aí o caso. Se não souber andar de bicicleta, vai para o chão. Mas siga. Mas nadar aí não nadar é complicado. Não tem como improvisar aí, não tem como. Mas pronto, Bruno, disseste aqui muito bem que é uma competição que é uma modalidade que tu cresceste nela e estás nela até agora. Então, gostaria que nos explicasse um bocadinho como é que começou a tua relação com o ciclismo, como é que chegou até aqui. Eu comecei a ter contato com o ciclismo muito jovem. A minha família sempre foi uma família de ciclismo. O meu falecido pai foi um dos meus ciclistas que Angola já teve, que é o Justiniano Araújo, que atualmente continua a ser o recordista de títulos a nível nacional. Pronto, então desde muito miúdo comecei a ter contato com o ciclismo, mas o meu foco não era ser ciclista. Eu sempre gostaria de ter sido futebolista, porque eu gostava muito de futebol. Gosto até hoje. Mas o meu pai sempre a enrolar. Pai, quero treinar futebol. Vou te levar. Enquanto isso faz ciclismo. Não. Okay. Ele também estava à espera de eu tomar a iniciativa de falar que quero treinar ciclismo. E houve uma vez que participei numa prova de ciclismo. Treinava de vez em quando com meu pai, tinha uma bicicleta. Treinava na zona de Talatona com ele. E houve uma competição de miúdos, dos 10 aos 15 anos. E eu fui para essa competição e fiz segundo. Na altura eu tinha, se não me engano, 10 anos. E quem ganhou essa competição foi um jovem de 15 anos. E eu todo feliz, fiz segundo. Cheguei em casa e disse ao meu pai:
quero fazer ciclismo. Meu irmão, acho que ele já estava à espera disso. Disse, queres? Quero. Saiu, voltou com uma bicicleta nova na caixa. Já estava preparada. Disse, esquece. E aí comecei. Só estava à espera desse momento. Comecei e pronto. E não parei mais. Até hoje. Já vai nisso, se não me engano, 17 anos a fazer ciclismo. Nestes 17 anos, campeão nacional da categoria de elites, fui 4 vezes. Campeão nacional da categoria de sub-23 fui uma vez. De júnior fui 2, se não me engano, e de cadete também fui 2. Pronto, resultados a nível nacional que são muito bons, que todos os atletas que estão cá em Angola, e não só em Angola, como nos outros países, sonham ser campeões nacionais do seu país, porque o campeão nacional tem um distintivo diferente no meu do pelotão. Fica com uma camisola branca, com a bandeira do seu país ao peito. Então, acredito que isso, principalmente para nós angolanos, é muito satisfatório podermos estar a representar o nosso país nas competições tanto nacional como internacional. E eu, durante esse período, principalmente nos 4 anos que fui campeão nacional de elites, usei essa camisola durante esse período. Ok. Olha, desculpa, ainda bem que tocaste nesse ponto, só para reforçar aqui que nós não somos, não percebemos muito de ciclismo e ainda bem que estás aqui para nos ajudar a perceber sobre isso. Falaste agora da camisola branca, não tinha noção da camisola branca, só conheço a camisola amarela. E já agora, se puderes nos explicar qual é o significado da camisola amarela, agradecia. Bem, as camisolas servem para distinguir líderes. Para campeão do mundo é uma camisola branca com uma bandeira arco-íris ao peito. Para campeão africano é uma camisola branca com uma bandeira com uma mancha verde e o símbolo da África ao peito. E para a Europa é azul e tudo mais. Já as camisolas de cores diferentes é para as voltas. Por exemplo, nós temos a Volta à França, que é conhecida, temos a Volta a Portugal, que a camisola de líder da pessoa que está em primeiro lugar na classificação veste uma camisola diferente que é amarela, para simbolizar que este atleta é o líder da volta. Ok. E fora a camisola amarela, também por norma tem a camisola bolinhas, tem a camisola verde e tem a camisola branca. A bolinhas significa que é uma camisola branca com bolinhas vermelhas, significa que é o ciclista que tem mais pontos nas montanhas, que é o ciclista, pronto, não posso dizer o mais forte na montanha, né? Mas que acumulou mais pontos. Certo. Durante a volta. Nas montanhas foram atribuídos pontos. A camisola verde é para o ciclista que conquistou mais pontos em chegadas planas ou em sprints intermédios. E a camisola branca é para simbolizar o líder da classificação da juventude. Porque muitas das vezes um ciclista que é mais jovem não consegue vencer a camisola amarela. Então é atribuída uma classificação à parte para os ciclistas até os 25 anos que vestem a camisola branca. Ok. Pronto, em suma, as camisolas depois muda de país para país. Vais para a Volta à Itália, a camisola de líder não é amarela, é cor-de-rosa. Tu vais para a Volta à Espanha, a camisola de líder não é amarela, nem cor-de-rosa, é vermelha. Mas tu vens para Angola, na nossa Volta a Angola, a camisola de líder é a camisola amarela. Então, posso dizer que a Volta à França conseguiu fazer com que essas camisolas, essas cores, né, fossem sinônimos de liderança. Certo. Então, pronto, conseguiram dominar o mercado, o mundo do ciclismo dessa maneira e a maior parte dos países aderiram a essas cores. Ok, já agora só mais uma dúvida antes de avançarmos. Quando diz o líder da volta é, por exemplo, vamos supor, se a volta for daqui até o Zango, né, por exemplo. Não bem assim. A volta são por dias. Por exemplo, a Volta à França são 21 dias de competição. Certo. E nesses 21 dias faz-se um acumular de tempo. Somas o tempo da primeira, da segunda, da terceira até a 21ª etapa.
E quem fizer menos tempo durante as 21 etapas é que é o camisola amarela. Mas, quer dizer, não se chega até a 21ª, então né? ele vai ser o camisola amarela na próxima competição, é isso? Vai começar a primeira etapa, ninguém é camisola. Certo. O acumular de tempos da primeira e da segunda etapa já atribui um líder. Ok. Camisola. Nesse caso, é o camisola amarela. Quem Certo. fizer menos tempo. Certo. Muitas das vezes a pessoa vê, mas ele era o último e cortou primeiro. São estratégias de corrida. Ou então, ele ganhou a volta sem ganhar etapa nenhuma. Isso acontece. Porque na volta chama-se fugas consentidas. Por vezes nas voltas deixam-se grupos muito grandes principalmente os ciclistas que estão muito atrás, que já apanharam muito tempo em etapas anteriores, para haver uma recuperação maior por parte dos líderes das equipas. Então, pronto, são as fugas consentidas, que vem um ciclista que pode, por exemplo, estar em último na classificação e na etapa a seguir ganha a etapa. Mas não é o camisola amarela. E depois também tem as provas por pontos, que também atribui líderes. Que, pronto, nós aqui estamos a disputar a Taça Angola, que a Taça Angola é por pontos. Faz um fim de semana uma prova, outro fim de semana outra prova, e depois tu vais acumulando pontos. E que para aqui, para a Taça Angola, a camisola de líder é uma camisola branca e vermelha. Então pronto, isso depende de país para cada país. Em Portugal é uma camisola que tem a cor da bandeira de Portugal. Assim sucessivamente. Percebido, agora sim. Esclarecido. Já, mais ou menos. Já. Mais ou menos, na verdade só fiquei com uma dúvida. Estou pronto para ir para a televisão comentar. Não, eu fiquei com uma dúvida e se um ciclista acumular, vamos dizer, esses recordes todos, eles foram o melhor no plano, foram o melhor nas subidas. Como é que ele veste as camisolas? Fica com o segundo lugar. Ok. Por exemplo, nós tivemos um caso ano passado cá na Volta Angola, que o meu colega, o Dário Antônio, a primeira etapa foi um prólogo. O prólogo é uma prova curta, num determinado espaço, né? Uma prova curta, e que há o individual e há o por equipa. E aquele foi individual. E quem fizer menos tempo nesse percurso é o vencedor. É como se fosse um contrarrelógio individual. Cada ciclista tem um tempo que vai partir e quem fizer menos tempo no percurso é que vence. E o Dário, nessa primeira etapa, ele ganhou. Então ele vestiu a camisola amarela, camisola verde, camisola bolinha, todas, com exceção da branca, porque ele já é mais velho. E foi passando para o segundo lugar. Ele estava com a camisola amarela e com a camisola de melhor angolano. Então, o segundo melhor angolano quem era? Era o Bruno. O Bruno não podia vestir porque estava com a camisola bolinha. Quem é o terceiro melhor angolano? Era o Elvio. Vestiu o Elvio. E vai assim sucessivamente. Então, numa volta, vamos supor, na volta a Angola, e é isso que, pronto, agora consegui esclarecer, acho eu, o ciclismo não é só sair de um lado para o outro. Existem várias provas envolvidas no meio dessa volta a Angola. Na volta a Angola são 10 etapas. E são 11 dias com que um dos dias é de descanso. O primeiro dia é uma etapa, o segundo dia outra etapa. Esse ano a Volta a Angola começa dia 30 e acaba dia 9. Deste mês? Não. 30 de outubro e acaba dia 9 de novembro. A primeira etapa vai ser um prólogo no Namibe. A segunda etapa vamos sair do Namibe, vamos até ao Lubango. Vamos acabar na Tundavala, vamos subir a Serra da Leba. A terceira etapa vamos partir perto do desvio do Namibe, mas vamos em direção a Bibala e vamos acabar no Lubango também. A quarta etapa vai ser em Benguela. A quinta etapa vamos fazer, mas essas ligações vamos fazer de carro. Sim. Por exemplo, vamos acabar no Lubango e vamos fazer uma ligação de carro do Lubango para Benguela. Benguela, certo. A quinta etapa vamos fazer Lubito, Sumbe. A sexta etapa vamos fazer Portambuim, Luanda. Depois vamos fazer uma viagem longa de carro que vamos para a zona do Soio.
Vamos fazer lá um contrarrelógio individual e 2 provas de fundo, depois vamos acabar aqui em Luanda. São vários dias de competição, claro. Que Cada dia uma prova diferente. sim, uma prova diferente, prova de 150, 180, 190 quilômetros. E tem sempre troços de ligação que são feitos de carro, como aqui, como é em Portugal, como é a volta à França. Quando dizem volta, as pessoas pensam que vão passar em todas as províncias. Não. São regiões específicas que, por norma, que o patrocinador é que existe, né? Certo. E vai-se passando por essas regiões. Ou o governo provincial acaba por custear as despesas disso ou daquilo, então nós vamos escolhendo zonas onde nós não, né? É a Organização. Organização, neste caso. Vai escolhendo zonas onde vai se passar as competições. Mas isso para as voltas, né? Mas temos também os grandes prémios, que, por exemplo, a empresa X, que é patrocinar uma corrida. Aí é que tem que se ver com a polícia e tudo mais, se dá para meter a corrida a fazer chegada na sede da empresa, se não dá, por causa do trânsito e tudo mais. Esse fim de semana passado fizemos uma prova que foi alusiva aos 50 anos de independência de Cabo Verde. Fizemos um dia no Quilamba, que foram 130 quilômetros. Temos lá um percurso no Quilamba, que uma volta são 20 e tal quilômetros. E o segundo dia fizemos um circuito fechado no Alvalade, que passava em frente à Embaixada de Cabo Verde, que foi autorizado. Porque nem sempre autorizam provas no meio da cidade, né? Porque, é mau para nós e para os nossos patrocinadores, porque nossos patrocinadores querem ser vistos. Então, pronto, mas acredito que agora vai começar a desbloquear um bocadinho isso e vamos começar a fazer mais provas no meio da cidade. Ok. Não, era importante perceber isso, porque acredito que muita gente tem a ideia de que provas de ciclismo é sair de um ponto para o outro, primeiro a chegar ganhar, como se fosse atletismo, Sim, estás a ver? sim. Yeah. Mas em suma, Também é isso. também é isso. Sim. Porque nós temos a etapa Namibe Lubango. Quem chegar primeiro ganhou. Yeah. Quem chegar primeiro lá na Tundavala ganhou. Exato. Mas pode-se dar o caso do primeiro a chegar na Tundavala, não vai ser o camisola amarela. Porque perdeu tempo na etapa anterior. Mas como há provas que é sempre no mesmo sítio, ficamos lá a girar, que são chamados de circuitos fechados. Namibe Lubango é considerado também prova de subida de Alta montanha. Porque vamos apanhar a Serra da Leba, já fizemos ano passado. Na volta a Angola apanhamos a Serra da Leba e apanhamos a Tundavala. Tá vendo? Estou pronto para ir para a televisão. Aí, olha, desporto total, né? Mas pronto, em suma o ciclismo é mais ou menos isso, né? Que pronto, as etapas e tudo mais. E pronto, consoante as provas que vai se organizando, que a Federação vai organizando, que a Chaco Sport vai organizando, nós vamos fazendo as nossas provas aqui a nível nacional. Já fizemos provas a nível internacional, mas atualmente, por causa das condições financeiras, as coisas ficam bem mais difíceis. Há pouco falaste, né, do teu pai deu a bicicleta, a primeira bicicleta. Isso já mostra como é que ele te encaminhou para o desporto. E ele é uma lenda, não gosto de dizer é uma lenda do ciclismo. No início da tua carreira, para além desse primeiro passo, houve mais algum acompanhamento direto que ele fez para ti, a orientação de carreira? Como é que foi isso? Qual foi o impacto que ele teve na tua carreira? O meu pai teve o principal impacto na minha carreira, porque ele sempre foi muito exigente comigo, muito. Porque ele falava segundo lugar, não é vitória. E hoje eu penso da mesma maneira, eu prefiro ficar em último do que em segundo. Então ele teve um impacto muito significativo, tanto ele como a minha mãe e os meus irmãos, principalmente, que incentivaram-me muito
e sempre apoiaram no ciclismo. Venho de uma família 100% ciclismo, desde pai, irmãos, tios, primos, tudo. Querias fazer futebol. Já tentamos com a minha irmã e tudo, mas deu certo até certo ponto, mas agora ela preferiu ir para fora para estudar. E pronto, a família toda é do ciclismo e ter um campeão na família, acredito que isso é muito bom para nós, né? Porque quando se fala de ciclismo em Angola, acaba-se de falar dos Araújos, porque quem começou com ciclismo praticamente em Angola foram mesmo os Araújos, meu pai, meu avô, meu tio, e pronto, já encontraram outros ciclistas na altura que, pelas histórias que eu sempre ouvi, que eram ciclistas do Congo, que começaram com ciclismo aqui, mas quando eles começaram aquilo foi desenvolvendo e foi evoluindo muito, muito mais. E hoje estamos como o nosso ciclismo encontra-se num bom caminho. Poderia estar melhor, poderia estar muito melhor, nós já poderíamos ter ciclistas a correr no mais alto escalão do ciclismo mundial, mas infelizmente posso dizer, condições financeiras e apoios, não foi possível. Por exemplo, teve um período que eu estava a viver em Portugal e competia em equipas portuguesas. E hoje tem um ciclista numa das melhores equipes do mundo, que é o João Almeida, que corre numa equipa dos Emirados Árabes Unidos, que ele era o meu adversário direto. Ou melhor, eu era o adversário direto dele, porque ele sempre foi mais forte que eu, né? Mas, pronto, havia provas que eu conseguia me destacar melhor, conseguia fazer bons resultados, mas por maioria ele vencia as provas, porque ele sempre foi muito forte. Mas acredito que naquela altura, tivesse sido feita uma aposta ao Bruno, quem sabe? O Bruno estaria lá, um Bruno, um Dário, um Igor, um Euclides Xing, entre muitos outros atletas que tentamos, mas ficamos estagnados até um certo ponto. Chega uma altura que o ciclismo carece mesmo de muita injeção de capital e pronto, quando somos nós, nossa família direta, a fazer isso, chega uma altura que não dá. O último ano que eu estive em Portugal a viver e a correr numa equipe portuguesa, lembro-me como se fosse hoje, eu liguei para o meu pai, já via que aquilo estava no limite mesmo, porque aquilo lá não se ganha muito. Portugal é uma porta de entrada para depois tu conseguir sair, né? Mas ciclismo lá não se ganha muito, eu ganhava muito pouco lá. Então praticamente todas as despesas que eu tinha lá, quem tinha a custear era o meu pai. E eu fui para lá muito jovem, com 18 anos, 17, 18 anos. Fiquei lá até os 19. Com o tempo vais ganhando maturidade. Eu comecei a ver que já não dava. Estava a ficar difícil. E eu ligo para o meu pai e disse, pai, eu vou voltar para Angola. Já, não, Bruno, não volta. Eu estou em contatos com a equipa X, Y. Pai, esquece. Aqui para mim já deu. Decidi isso porque vi as reais dificuldades que estávamos a passar. Eu era um jovem de 19 anos que eu tinha que estar a viver com calculadora, fazer contas. Tu estás aí ao supermercado a fazer contas, tiras uma coisa, se não dá, senão esse mês vou passar mal. E voltas a meter. Foi bom porque ganhei uma maturidade muito grande, cresci muito, aprendi muita coisa na vida, mas foi mal tomar essa decisão, porque quem sabe poderia ter chegado onde sempre sonhei, ou como também não poderia ter chegado, né? Então, pronto, decidi voltar, entrei para a faculdade, estudei, e hoje, para além de fazer ciclismo, também trabalho.
Então tento conciliar as duas coisas ao mesmo tempo. Trabalho no período da manhã, treino no período da noite. E pronto, e vou, por isso é que estamos a falar de ser, pá, não consigo. Só consigo ou segunda ou sexta no final da tipo às 19, porque durante a semana eu tenho que treinar e eu só chego muitas das vezes em casa às 20h30, às 21h. Pronto, e sabemos que é arriscado, mas acredito que as pessoas que fazem esse percurso já sabem, a hora X tem 2, 3 ciclistas que estão a subir. Então, no início foi muito difícil quando comecei. Foi muito difícil, muito. Mas acredito que agora já estou bem acostumado e pronto. E a viver um dia de cada vez e a desfrutar do ciclismo. Mesma coisa, uma dúvida que surgiu aqui. O ciclismo é uma modalidade, como é que eu digo? Cara, sustentar uma bicicleta. Muito cara. Quer dizer, eu tenho noção dos preços das bicicletas porque na época da pandemia comprei uma para poder pedalar e tal, e por acaso deu muito jeito. Eu comprei a mais barata que tinha e ainda assim me doeu. Muito caro. Muito, muito, muito. Só um capacete bom. Eu até nem gosto de falar preços, mas pronto. Só um capacete bom. Já ronda entre os 200, 300 euros. Um capacete. Um sapato, a mesma coisa. Nós temos GPS na bicicleta, que é os Garmin, que podem custar os 700 euros. 700. Isso está a falar já do melhor. Sim, né? sim. Uma bicicleta do topo, a mais cara, entre 15 a 18 mil euros. E depois, ainda tens outras coisas que podem encarecer a bicicleta, que é o rolamento cerâmico, o medidor de potência. Uma bicicleta, chegar agora, qual é a mais cara? Eu vou comprar, vou pagar o mais caro possível. Tens que preparar 50 mil euros para ter 3 bicicletas. Porque um ciclista do nosso nível não pode ter só uma. Tem que ter uma que vai treinar, uma que vai competir e uma de contrarrelógio. Mas infelizmente, para a nossa realidade, isso não é possível, né? Yeah. Nós conseguimos nos enrascar com o que temos, conseguimos ter 2, por exemplo. 3 é o mínimo. É o mínimo dos mínimos. Ok. Conseguimos nos enrascar com o que temos, né? É claro, não vamos ir buscar uma de 15, uma de 20 mil euros, mas conseguimos ir buscar, por exemplo, uma de 5. Melhoramos aqui, metemos um rolamento um bocadinho melhor, uma roda um bocadinho melhor e vamos nos adaptando com a nossa realidade, né? Quer dizer, na volta à França, quando vês aqueles carros aí com 5 ou 6 bicicletas, cada bicicleta 50 mil. Não, aquilo é outro mundo. Um ciclista na volta à França, vou te dar exemplo do melhor ciclista atualmente para mim, do mundo, um Pogacar. Ele tem disponível para ele umas 10 bicicletas. Nossa. 10, uau. Cada bicicleta dele não custa menos de 20 mil euros. Mas aí está. A vantagem de estar naquele nível, o ciclismo tem escalões. Tem um escalão World Tour, que é o top. Tem um escalão Pro Continental, o escalão Continental, o Equipas Team e o Amador. Para tu só seres uma equipa Pro Tour ou Pro Continental, a Continental nem tanto, né? Mas também tem essas vantagens. Tu praticamente não gastas. Porque os carros que recebes é patrocínio, a bicicleta que recebes é patrocínio, o equipamento que recebes é patrocínio. Tudo que tu recebes é patrocínio. Só tens gastos com os ordenados dos atletas, né? E praticamente só. E aí pagas a licença na UCI para ser equipa desse escalão. Porque todo o resto é patrocínios, acordos que fazem com marcas. Por exemplo, um dos acordos que muitos fazem dá as bicicletas, no fim do ano a marca recebe, revende
e depois volta a entregar mais outras. Refém dá um preço mais acessível. É aí onde nós Aproveitamos. quero a bicicleta do Pogacar. Agora está quanto? $15 mil. Ei, esquece. No fim do ano, vais encontrar a segunda mão a $5 mil. Espera! Vou lá Espera! Vou lá buscar. Vou ter a bicicleta do... Mas aí tá, pode ser que for uma bicicleta que sofreu alguma queda e tudo mais, mas eles avisam logo. Muitas vão a leilão e pronto, né? E é assim que nós... Mas tem muitos que chegam e pagam a mais cara. Aqui encontras. Aqui tu encontras. Uau. E não tem só uma, tem pessoas aqui em Angola. Nós chamamos os masters. Ouve, mano. Tu olha mesmo. Os Master por nome são os mais velhos já, Yeah, os os mais cotas. velhos. Tu olhas tipo, essa bicicleta Esses na por minha nome mão. estão a meu viver Deus. já para o desporto. Yeah, Estás a ver? esses pedalam para viver. Yeah. Eu nem condeno para quem faz isso. Aí estás à procura da tua qualidade de vida. Tipo, Yeah. se tens dinheiro para andar com um VX, não vais andar de 10. Sim. Vais andar com teu VX, mano. E assim é a vida. É como se tiver dinheiro para viver num grande condomínio, não vai viver na esquina. Epá, não condeno quem faz isso, mas nós precisamos, olhamos, isso é na minha mão. Mas volta e meia, muitos deles emprestam. Epá, puto, corre lá com a minha bina hoje. Sim. Tu olhas tipo, sério? Na volta a Angola ano passado eu corri com uma bicicleta que não era minha. Emprestaram num senhor que por acaso também é do triatlo, que é o Sandro Carvalho. Eu estava numa fase que a minha bicicleta não estava muito em condições. Eu já, como é que vou fazer a volta? Eu disse, puto, corre com a minha. E a dele... Um mesmo. Eu quando subi na bike dele, eu disse que eu não vou Mas a do topo mundial mesmo. Uma das melhores do mundo. Ou melhor, para mim é a melhor marca que existe, que é a S-Work. E eu quando subi nela, disse, só a motivação, só de motivação, a forma física já subiu quase 20%. E aí, por vezes, acontece coisas do gênero, pessoas que admiram-nos a nós atletas, que emprestam as suas bicicletas e pronto, e depois ficam satisfeitas. É claro que eles sabem o risco, que é, porque sabe que uma queda pode ser fatal, pode partir a bicicleta, pode danificar algum material, mas eles quando emprestam, emprestam assim, de olhos fechados e vá, seja o que Deus quiser, brilha. Puto, vê, brilha, mais nada. Isso é que é fixe. Isso é isso. Já agora, quais são os maiores desafios que os ciclistas enfrentam no dia a dia? Aqui em Angola, o primeiro desafio mesmo é o material. É muito difícil. Tu tens, por exemplo, um pneu dos melhores já, que tu usas para no nosso nível, né, para ter menos furos, ter mais conforto. Não custam menos de 90 mil kwanzas. Um pneu. Assim os dois, põe mais as câmeras, 180. já estás nos 200 e tal mil kwanzas. Só pneu, não estou a falar jante. Mais caro que o pneu de muitos carros. E pronto, a aquisição de material é extremamente complicada. As equipas fazem esforços absurdos para que consigam manter os atletas, né? No caso da minha equipa, que nesse caso é um projeto que eu, os meus irmãos e alguns amigos nossos próximos pegamos no projeto que o nosso falecido pai estava a trabalhar com a equipa do Interclube. E depois dele falecer, nós pegamos no projeto. Foi na altura que eu decidi que ia sair da equipa que na altura estava, que era o Pedro de Luanda, e começamos a trabalhar nesse projeto. De início, tínhamos um grande patrocinador por trás. E estávamos a pensar que a festa estava feita. Mas o próprio patrocinador que nos vendeu o sonho de ter uma equipa de ciclismo é o que nos acordou. Cheguei.
acordem, é um sonho. Mas pronto, né? E hoje eu entendo o porquê. Foi uma fase que este patrocinador não estava a passar por um bom período. Eu acredito que dá para frente, as coisas vão melhorar e estamos a namorar aos poucos. E também não ficamos parados, fomos atrás de outros patrocinadores que na sua maioria os nossos patrocinadores são em produto. A sua maioria. Um ou outro ajuda com valores, com meios financeiros e tudo mais, mas a sua maioria é mesmo o produto. Então, quem tem que custear com quase todas as despesas da equipa sou eu, os meus irmãos e os nossos amigos chegados que também fazem parte da equipa. E não é fácil. Eu antes estava no lado só da atleta e era tipo, também isso é só troque. Mano, hoje que estou no lado de atleta, dirigente, que a maior parte das vezes tento meter sempre mais no lado de atleta. Não é fácil. Ser dirigente de uma equipa desportiva cá em Angola, aquilo é bater porta. Não. Não. Ficas tipo, mas meu Deus, ninguém vai dar sim. Mas quando tu menos esperas é quando aparece alguém dá o sim. O ano passado nós, para irmos à volta, não tínhamos dinheiro nenhum. nenhum mesmo. Mas não desistimos. Lutamos. E na última da hora, apareceram alguns patrocinadores e falaram, vá, tomem e vão. Que nós já não contávamos. Tipo, esquece, mano, velho. Tipo, não vamos mesmo na volta. Mas mesmo assim a equipa não parou de treinar, não paramos de trabalhar. Não vamos mais, a última da hora, as coisas começaram a aparecer e fomos a trabalhar e tudo mais na parte da logística e fizemos a grande volta a Angola que nós fizemos ano passado. E esse ano estamos a caminhar no mesmo caminho. Mas temos fé que as coisas podem vir a melhorar e que vão aparecer parceiros e patrocinadores que vão ajudar a equipa para respirar um bocado. Falou do material, as dificuldades. Depois número 1. É a principal. Okay. A principal material. Depois, prontos, né? No caso aqui em Luanda, as estradas para treinar é mais difícil. Só tens ou a estrada da Barra do Kwanza ou o Quilamba, que também não é tanta coisa assim. Ciclistas como nós temos que treinar na altitude e tudo mais que não conseguimos. Não conseguimos ir para a altitude porque a maior parte dos membros da minha equipa trabalham, então não dá para pedir dispensa de trabalho para ir ficar seja na altitude e tudo mais. Então temos que tentar arranjar o meio termo para tudo, né? Treinamos à noite na ilha, nos dias de semana, fim de semana vamos ou para o Quilamba ou para a Barra do Kwanza, ou muitas das vezes vamos para uma estrada que é para a zona quem vai para o Ix, que é a estrada do Pangualuquém, que é onde nós conseguimos treinar e simular um bocadinho a altitude, né? Que já apanhamos um pouco mais de altitude, aí um pouco mais de montanha e vamos para lá treinar alguns fins de semana específicos, que é onde nós fizemos toda a nossa preparação ano passado para a volta a Angola. Foi os fins de semana quase todos fomos fazer naquela estrada e surgiram os efeitos positivos. Bom. Essa é outra grande dificuldade. E a terceira é mesmo cash. Que no fundo é a primeira, né? Porque se tu tens cash, consegues tudo. Pegar e viajar na sexta, voltar no domingo. Tu tens cash, fazes tudo, né? Mas pronto, sabemos que é um desporto caríssimo. Que pronto, a maior parte dos patrocinadores são pessoas que são simpatizantes pela modalidade ou por amizade com alguém da equipa e coisa assim do gênero. Não aparece uma empresa assim do nada e vou patrocinar ciclismo. Esquece.
tem sempre alguém ligado, ou uma amizade, ou alguma coisa sempre, para essa empresa chegar para adicionar uma equipa. Mas acredito que se o nosso governo olhasse para isso de maneira diferente, para os patrocinadores de maneira diferente, as coisas poderiam mudar. Se tivessem certas vantagens, muitos iam aparecer para patrocinar. Não só o ciclismo, como o ciclismo, futebol, o atletismo. Porque acredito que essa dificuldade que nós temos no ciclismo, todas as outras modalidades levam. Yeah. Assim, E é tudo a mesma coisa. Todos vão falar de dificuldade, todos vão falar... Porque as empresas, muitas delas não veem grande vantagem em patrocinar. Quer dizer, um dinheiro que eu poderia investir em material para revender, vou entregar a alguém para gastar. Não. Mas aí está, se tivesse vantagem, acredito que as empresas iam olhar para o patrocínio de maneira diferente. Tu olhas para equipas portuguesas e tu vês como as equipes tratam os patrocinadores. Tu vês as vantagens que os patrocinadores têm a patrocinar a equipa de ciclismo em Portugal. Uma das grandes vantagens é que as competições deles em Portugal, algumas, né, parecem direto. E aí tu começas a pensar, quanto é que custa 1 segundo de publicidade na RTP? Não vou falar 1 minuto. 1 segundo. Agora imagina ficar 4 horas, a tua empresa é a parceira. Não em destaque, ok, está no equipamento do atleta, mas estão a fazer publicidade. Vai aparecer, O pessoal está vendo. Se olhassem para essa maneira também, para o nosso desporto, teríamos muita vantagem. Houve um ano, durante 3 anos consecutivos, a equipa do Petro participou na Volta a Portugal. Imagina agora os patrocinadores da equipa do Petro de ciclismo a serem vistos na RTP. O que rendeu? Para um dos bancos que patrocina a equipa do Petro, que é o BAI, o que rendeu para um BAI. E o BAI até os abraçou o projeto da equipa de ciclismo do Petro. Não larga porque sabe que tem certas vantagens. E acredito que se a maior parte das empresas tivessem essa mesma visão, se o desporto fosse apostado de maneira diferente, se o Estado angolano visse o desporto de maneira diferente, acredito que todos nós seríamos a ganhar. O país seria a ganhar porque havia mais investimento e mais resultado. Os atletas sairiam a ganhar porque seriam valorizados e conseguiam ter uma independência financeira que é só do desporto. E todos nós ganharíamos com isso. Hoje por hoje, acredito que quase nenhum atleta, com exceção do futebol, do basquete, do handball, consigam viver só do desporto. É muito difícil. Aqui em Angola, principalmente, é difícil. Tu tens atletas de ciclismo aqui com os salários rondam os 30 mil kwanzas. Pelas equipas. Não se vive com 30 mil. Nem com 100, nem com 200 mil kwanzas aqui em Angola se vive. Mas é a realidade do nosso desporto. Por quê? Porque não há um investimento para isso. Se houvesse investimento, eu abandonava o meu serviço, estava a viver só de ciclismo. Não tinha que correr riscos de treinar à noite. Treinava de manhã. Conseguiria ter melhores resultados desportivos. Conseguia dar mais resultado para o nosso país. Por exemplo, fomos o ano passado ao Campeonato Africano. Ano passado. Fomos ao Campeonato Africano. E o Dário, no contrarrelógio individual, fez 10º. E na prova de fundo também fez 10º. Estamos a fazer no meio de 100 e tal ciclistas. Ele fez 10º. Mas é um atleta que trabalha, treina à noite, não tem um ritmo competitivo
que os outros atletas têm, ou melhor, tinham naquela altura, que estavam naquele meio, não têm as condições financeiras que cada atleta tinha aí. Não tem a equipa dele não tem as condições que as equipes dos outros atletas tinham. Tu tinhas aí atletas do escalão mais alto do ciclismo mundial. Tinhas atletas de equipas da Astana. É o Enoch, que é da equipa é o Eritreu. Tinhas atletas de equipa sul-africana. Atletas do mais alto escalão do ciclismo mundial. E estavam lá a competir conosco de igual por igual. Isso mostra que nós temos potencial. E aqueles são atletas que vão ficar meses na altitude, ficam semanas e semanas, meses. E nós não, a treinar aqui na ilha. Isso mostra que há potencial humano. Que se houvesse investimento, poderíamos ir mais longe. Poderíamos fazer muito melhor do que nós já fizemos até agora. E quem sabe poderíamos ter uma medalha num campeonato africano para Angola. Escapamos ter em 2023. Ficamos em quarto. Por equipa? Por equipa. Correu o Dário, o Igor Silva e o Clitching. Eu não corri porque 2 semanas antes da ida para o africano, descobri que estava com Helicobacter. Esquece. Tive que fazer medicação e tudo mais. E baixou muito o meu rendimento e a última da hora não fui. Quem sabe se eu tivesse conseguido, porque era mais uma pessoa para ajudar. Mas pode ser que não também, né? Mas por pouco. E estavam lá as melhores seleções africanas de ciclismo. Fizemos quarto. Só mostra que para tudo tem que ter um investimento. Com um investimento e com uma aposta séria, acredito que qualquer modalidade, principalmente individual, cá em Angola, nós teremos bons resultados. Porque o potencial humano já mostramos que temos. Porque as condições nós não temos. Seja de qualquer desportista que tem aqui, comemos mal, dormimos pouco, não temos a recuperação necessária, mas mostramos sempre resultado. E temos aquela vontade de poder mostrar o nosso potencial, né? Mas às vezes fica bem difícil. Uma curiosidade, eu estava a verificar isso das redes sociais, apareceu uma foto, né, dizer, olha, póquer para esse ano. Não, quais são essas competições, né, que acho que foram tanto individuais como por equipe? Só para explicares, né, quais foram as competições desse ano que venceram, né, que deu esse póquer até agora. Eu acho que com o Foro Nacional vai ser já Manita depois, né, a volta. Foram 4 competições que tivemos, 2 fins de semana seguidos, que eu venci as 4. Por isso o póquer. Quando faz 3 é a trica, como no futebol, né? Então, em forma de, pronto, né, como é que eu posso dizer, de valorizar as nossas vitórias. Por isso é que se fez aquele post do póquer. Porque passei por um período que não conseguia as vitórias. Prontos, as coisas não corriam muito bem. E foi uma fase também que, pronto, estava um bocadinho embaixo na minha forma física. E, pronto, não conseguia atingir a vitória. Disputamos o campeonato nacional em junho. No contrarrelógio por equipa vencemos. No contrarrelógio individual o Dário venceu. E na prova de fundo, que era o nosso foco principal, não consegui vencer. Algumas coisas falharam, estratégias falharam, distração por nossa parte. Houve também problemas mecânicos por parte da nossa equipa. E aquilo acabou por nos concentrar muito e acabamos por perder. E ficamos muito, muito tristes e com a moral muito em baixo. Mas com aquela vontade de vencer e querer mostrar
que poderia ser diferente. Então foram 4 competições seguidas, que foram 2 do Ministério do Interior em Benguela e agora 2 do Grande Prémio alusivo à Independência de Cabo Verde. Que pronto, a terceira que fez o hat-trick, que foi uma vitória, posso assim dizer, fenomenal, porque eram 5 atletas da mesma equipa contra mim. E aquilo foi o limite. Porque saía um, eu tinha que ir buscar. Saía outro, tinha que ir buscar. E pronto, quando chegou no fim, aquilo foi uma explosão de alegria por todos nós, porque praticamente acreditávamos que não íamos conseguir a vitória. Mas, como dizem, o leopardo foi buscar aquela garra e conseguir dar a vitória ao clube. E no dia seguinte, também que foi o circuito no Alvalade, entramos com determinação e conseguimos mais uma vez a vitória, onde deu as 4 vitórias consecutivas para o póquer. Eu queria ressaltar isso, né? Os patrocinadores que ainda estavam com dúvida, olha. 2025, póquer, a manita está a chegar. Está a caminho. Já agora, disse que a volta a Angola vai ser agora em outubro, né? 30 de outubro. Como é que está a ser a preparação para lá? Já começou ou a preparação para mais tarde? A preparação para a volta começa em janeiro. Ok. Não pode descansar porque é uma prova de muitos dias, logo 10 dias de competição, de muita exigência. Então se tu falhas um período de preparação, esquece. Vais chegar na altura que mais precisas, não vais conseguir. É claro que agora começam os trabalhos mais específicos e mais detalhados para a volta, né? Mas nós temos um calendário muito recheado de competições. Nós conseguimos ter 4 competições por mês. Ok. Tipo, 2 fins de semana, que são 4 fins de semana, né? 4 semanas. Conseguimos ter 2 competições. Nesse caso, 2 numa semana e 2 no final da semana, e vamos intercalando assim. E pronto, com esse nível de competição conseguimos atingir uma performance desportiva boa. Então os treinos vão servir mais de recuperação. Okay. Agora, após terminarem as competições, que vai terminar agora já em setembro, aí é onde vamos começar a entrar para os treinos mais detalhados para a volta. Onde vamos já acabar de dar aqueles acertos finais, as últimas afinações no motor, para poder chegar no pico da forma física na volta a Angola. Não, ainda sobre a volta, isso também é uma curiosidade. Das que já participaste, há alguma etapa que te marcou, talvez pela dificuldade, ou algum facto interessante aí de bastidor que tenha acontecido que possas partilhar? A etapa que mais me marcou na volta foi a etapa da Serra da Leba. Porque em 2022, o Campeonato Nacional de Ciclismo foi no Lubango. E pronto, até falei isso é complicado para mim, né? Mas vou tentar me concentrar. Foi um campeonato nacional que para mim significou muito, porque o meu pai fez de tudo para eu ir. A equipa não foi, porque tinha uma competição em Portugal, tínhamos a viagem para Portugal, a competição acabou no domingo e a viagem para Portugal era na terça-feira, então a equipa preferiu não arriscar. E pronto, o meu antigo treinador na altura, não queria que eu fosse também, para não arriscar. Mas eu queria ir porque eu era o campeão nacional e queria ir, lutar pelo título. E o meu pai falava comigo, não adianta ir, vais correr sozinho, vão te humilhar, pá. Eu disse, pai, eu prefiro perder na estrada do que fugir, porque eu não sou cobarde. Eu vou à luta. E eu te garanto uma coisa, pai, eu vou ganhar. Se eu falei isso no meu pai, ele disse, você está a falar sério, Bruno? Eu nunca falei isso a ninguém. Está aqui praticamente em primeira mão.
Só estava eu, o meu pai e o meu irmão mais velho. Estávamos na casa do meu irmão mais velho, no quarto do meu irmão mais velho. E eles a conversarem comigo, a falar que não adianta ir, vou correr sozinho. Disse, eu vou ganhar. O pai disse, vais ganhar? Disse, eu vou. Então tu vais. Começou a fazer das tripas ao coração. E eu só tive a confirmação que ia um dia antes da corrida. Mas ele foi de carro, ele disse, tu vais. Mas ele foi de carro, disse, e tu não vais de carro, tu vais de avião. Eu disse, mas pai, eu nem bilhete de passagem tenho. Eu vou resolver. E um dia antes, recebi a notícia que ia, né? E lá fui e venci o Campeonato Nacional, que foi em 2022, e passamos pela Serra da Leba. Por que a etapa da Volta a Angola, essa foi muito marcante para mim? Porque foi o último Campeonato Nacional que eu venci e que o meu pai teve presente. Então, pronto, essa etapa para mim, assim, o ano passado eu ganhei, e quando curti a meta, acabei logo por chorar de emoção, né? E na zona que eu passava, a última zona, meu pai sempre foi uma pessoa que sempre foi muito... Conseguia concentrar muito, não vibrava com as minhas vitórias. Mas foi a única vez que eu vi meu pai completamente descontrolado, naquele campeonato nacional. Porque, pronto, pairava a dúvida se o Bruno ia ganhar ou não. E houve um momento que ele passa com o carro e para numa determinada zona da Serra da Leba. Até hoje eu tenho esse vídeo. Ele a filmar e a falar, lá vem o Bruno sozinho com o Dário. Na altura o Dário era meu adversário. E o Dário ficou. E eu quando passo por ele, ele a gritar, vai Bruno, vai! E eu já... Ui, é como? Nunca te vi assim. Porque ele foi... Hoje eu consigo analisar que ele foi engolindo as pessoas a dizer que o Bruno ia ganhar. Corri sozinho não. Corri com mais um ciclista, que na altura também era do Petro, que era o Carlos Christian, que é de Benguela, que na altura dia eu falei, como é filho? Vamos, eu vou te ajudar. Eu, pô, somos nós dois. Vai ser duro, mas tem mais. Vamos ganhar esse mambo. E ele disse, Mocota, velho, vais ganhar, eu vou te ajudar a ganhar. Vou te levar até na Serra da Leba. Eu disse, puto, me leva só até na Serra da Leba. Da Leba para frente, deixa eu vou resolver. E ele fez esse trabalho. Chegou na Serra da Leba, ele quando abriu, agradeci, ele disse, obrigado, puto. E comecei a dar o máximo para... Porque eu sabia que aquela era a zona mais difícil. E que onde poderia fazer diferenças. E dei o meu melhor e consegui ganhar muito tempo. Que o segundo classificado apanhou logo 7 minutos. O ciclismo é muito. E na Volta a Angola, sabíamos que aquele era o ponto mais difícil. Sabíamos que ainda tinha Tunda Vala, mas não queríamos deixar para o final. E demos tudo. E eu e o Dário fomos embora os dois. E o segundo classificado levou 9 minutos. Que foi um francês. Então aquela etapa, para mim, foi uma etapa muito marcante. Porque, pronto, vem aquele misto de sensações, de felicidade, de tristeza, porque gostaria que o pai tivesse, mas não está. Prontos, né? Em suma, pronto, foi essa etapa mais marcante. Mas houve outras. Houve uma etapa em Benguela também, que também eu venci essa etapa, que tinha um ciclista em fuga de uma equipa adversária e para agarrar esse ciclista estava completamente difícil. Mas a equipa deu tudo. E nos últimos 50 metros, eu passei o ciclista. Não tem noção como é que nós vibramos aquela prova. E era um ciclista que, nada contra ele, mas por ser muito garganta, não podia ganhar, mano. E eu só falava com meus colegas, vamos, esse não pode ganhar, Ninguém vai vamos. aguentar. Se ele tivesse ganho, esquece, mano. Esquece, não íamos aguentar. E aí fica tipo, ele ganhou a volta. Mas nós já estávamos a ganhar a volta com mais de 15 minutos de vantagem para os adversários mais diretos. Mas mesmo assim, esquece, falamos, esse não pode. Então, pronto, né?
Foram todas etapas muito, muito marcantes, porque dia após dia nós fomos mostrando a nossa determinação e a nossa vontade de vencer. Mas a etapa da Serra da Leba foi a que mais me marcou até hoje. Nice. A volta em Angola acaba por ser a principal prova, pode ser assim, do ciclismo nacional, certo? Sim. A volta a Angola acaba por ser a prova rainha do ciclismo nacional, sem tirar todo o valor de um campeonato nacional, né? Mas o campeonato nacional é uma prova a nível nacional só. A volta a Angola é internacional, vem equipas de fora, vem equipas de França. Ano passado veio uma equipa de França, uma equipa de Santo Tomé, se não me engano. Agora foge-me um bocadinho a cabeça, mas veio boas equipas o ano passado e mesmo o ano passado também vieram boas equipas e acaba por ser a montra do ciclismo nacional. A minha pergunta, na verdade, era saber qual é o impacto que essa prova tem no desenvolvimento do ciclismo nacional. Muito. A primeira edição da Volta a Angola foi em 2015. E até 2015, no ciclismo não era nada. Nada. Era muito... para ter noção, a nossa meta no show riscávamos com pedra. Mas de 2015 até agora, nosso ciclismo evoluiu muito. A Volta a Angola em 2015 acabou dia 11 de novembro. E em 2016 já foi aparecendo muitos ciclistas na estrada. Maioria Masters, mas quem desenvolve o ciclismo nos países são os Masters. Porque hoje entra um cota de 50 anos, cheio de aposta, né? De combo, mete o filho dele. Sim. E o filho dele vai buscar o primo, o amigo, papapá, e assim começam a se desenvolver os novos ciclistas para o futuro, né? Yeah. Os Masters têm um papel muito fundamental no ciclismo especial, né? Que foi graças a ele que o nosso ciclismo foi evoluindo até agora, porque antes vou falar em médias de velocidade. As nossas provas, as médias rondavam 40, 38. Os Masters apareceram. Corriam conosco. Começaram a fazer as mesmas médias. Epa! Não pode. Esse bota a começar para esse clima velho, já quer ficar conosco. Começamos a treinar mais, fomos evoluindo. E houve uma prova, um campeonato provincial de contrarrelógio individual, que quem ganha foi o Master, o João Cavaleiro. Não tem noção. Aquilo depois começou uma disputa de nós contra os Masters. Isso fez-nos evoluir muito. Muito. Então, pronto, né? Os Masters têm um papel fundamental. e a Volta a Angola é que foi a grande incentivadora da aderência de novos atletas, novos patrocinadores e tudo mais para o ciclismo nacional. E acredito que nós estamos esse ano vamos fazer a 4ª edição. 2015 foi a primeira, 2023 a segunda, 24 a terceira, esse ano será a 4ª. Que se continuar assim a ser realizada a Volta a Angola, ano após ano, o nosso ciclismo vai desenvolver muito mais. A UCI, que é o órgão reitor do ciclismo mundial, já olha para Angola de maneira diferente, porque o nosso nível organizacional de provas é melhor que muitos da Europa. Isso eu te garanto. Eu já competi em Espanha, já competi em Portugal. Nós só perdemos das provas que eu já fiz para uma volta a Portugal. E eu já fiz muitas competições. Até a Volta à França de África, que é a Volta ao Ruanda, nós não perdemos.
tu olhas para as nossas provas, né? Quando refiro provas é a nível de estrutura e tudo mais. Dá de 10-0 qualquer competição a nível da África, algumas a nível da Europa e algumas principalmente em Portugal. Porque, claro, houve um investimento privado, que nesse caso é do Sr. Carlos Faria da Chaco Sport. Houve um investimento da própria federação para que, pronto, as nossas provas ficassem, posso assim dizer, bonitas, né? Porque provas bonitas atraem patrocinadores. E Só falta mesmo passar na televisão. Não, Yeah. e eu por acaso Seria ouro sobre azul. é que é preciso para o próximo nível, né? O Aline falou da televisão, há mais alguma coisa que pode fazer para dar visibilidade à prova em si? Porque no fundo o que se quer aqui é que tenha o mesmo destaque que tem à volta ao Ruanda, por exemplo. Yeah. Tá a ver? Aí já é mais. Acredito que já chega a ser um bocadinho mais difícil porque já envolve outras estruturas. Por exemplo, para uma competição, uma volta a Angola, dá em direto na TPA, por exemplo. Não sei se a TPA conseguiria, se teria essa capacidade. Mas tem uma empresa cá que faz a transmissão da volta a Angola em direto, mas apenas via Facebook. Já é um bom começo. Já é um bom começo. Yeah. É um Olha, ótimo por exemplo, eu começo. não sabia. E já vou O acompanhar. ano passado eu estava acompanhando a volta a Angola pela a Chaco. Pela Chaco. Mas a Chaco não Pela faz. página, tipo, Sim, resumos. os resultados, Os resultados, fotos sim. e tal. Yeah. A Chaco faz o trabalho de divulgação de imagens, Certo. fotografias e tudo mais. Mas houve uma empresa, Que na verdade nem é o trabalho deles também, mas, Sim, mas sim. fazem. Yeah. mas está incluído no pacote. Ok, Está ok, incluído, ok, né? ok. No pacote de organização de provas deles. Mas tem uma empresa que agora esquece, não sei mesmo bem o nome, se não poderia falar normalmente, que fez um vínculo com a federação que fazem a transmissão em direto. Há vídeos, por exemplo, na etapa da Serra da Leba, às vezes eu quero recordar e eu entro para a página da federação, que é a área desportiva FACI, e está lá a etapa toda da Volta a Angola. Toda ela detalhada. Há partes que vão para frente, há partes que vão para trás, mas toda ela em direto e pronto. Acredito que se as grandes empresas de televisão cá em Angola, como por exemplo uma TPA, uma ZAP, ou uma TV Zimbo, a Banda TV, por exemplo, Girassol. o Girassol ou isso, apostassem, fizessem contratos com a federação para ficarem com os direitos de imagem da Volta a Angola, só não estou a dizer que seríamos a ganhar com isso. Seriam os patrocinadores que iam olhar de maneira diferente porque eles não passam, por exemplo, toda a competição, né? As televisões, mesmo Volta à França e tudo mais, quem vê toda a competição é online. Tem sites que divulgam que aparece toda a competição. Mas na televisão, por norma, passa as últimas 2 a 3 horas. E já é muito bom. Já é magnífico. Nem que fosse uma hora. Yeah, nem que fosse uma hora. imagina que uma televisão angolana passasse a volta a Angola a última hora da volta, ou as últimas 2 horas. Os patrocinadores já iam olhar de maneira diferente para as equipas. Porque já viria um ganho em patrocinar uma equipa. E já teria patrocinadores a vir a nossa atrás. Para o meu logotipo aparecer no equipamento é quanto? Aí é menos de 6. Só por causa da volta. Yeah. Estás a ver? Porque, mas E acredito depois, que... é como tudo, isso começa a crescer ali, depois tens empresas interessadas, porque eles viram a última hora, então, nessa última hora quem apareceu mais foi o X. Quero esse gajo. Eu quero esse gajo. Quem ganhou A foi disputa o Y. agora, disputa. Quero aquele gajo, estás a ver? Porque aí depois, E o teu preço não é o meu. depois aí o que acontece? Os atletas conseguem ganhar a tal independência financeira, porque conseguem contratos com empresas e tudo mais. E só o desporto é que acaba por influir com isso. E mesmo em termos de visibilidade para o público, Yeah. às vezes
quantas vezes damos por nós sentados no sofá, assistir uma sim. coisa que não queremos assistir? Nada. E até aí alguém Tá a ver interessante ciclismo, isso. está interessante também. Tens uns putas a dizer, oh, esse é aquele cota que estava na Yeah. televisão. Por Então, vezes isso é um- acontece isso, estou a passar, Bruno, ei. Há pessoas que acompanham na rádio, às vezes passa na televisão, por exemplo, fazem resumos e passa muitas das competições na TPA, na TV Zimbo, tudo mais, mas apenas resumos, não direto. E resumo é aquele, viste, não viste, Passou. se não tiver numa box que recua, mano, velho. Porque também não vão te mandar o vídeo. Assim mesmo. Esquece. Yeah. Assim mesmo. Tu tens alguma experiência já, falaste aqui agora que já participaste em provas em Portugal, em Espanha e tudo mais. Que tipo de lições é que tu tiraste dessas provas que te foram úteis aqui? Uma das coisas que eu mais aprendi nas competições internacionais foi o posicionamento. O posicionamento do ciclista no pelotão é muito importante. Porque se tu estiveres mal posicionado, por exemplo, se estiveres na parte de trás e houver uma queda na parte de frente, ficas envolvido. Então, o posicionamento, a agressividade dentro agressividade no bom sentido, né? Para te defender e tudo mais. Como nós falamos, a loucura no meio do pelotão, isso foi uma das coisas que eu mais absorvi nesse tipo de competições, porque houve competições em Portugal, por exemplo, que eu sentia-me bem. Tipo, hoje vou fazer uma grande prova. E estou na cabeça do pelotão, nos últimos 2 km, por exemplo. Nem que a faltar 1 km tem uma curva. E tu estás aí, estás olhando quantos quilômetros? 60, 65 km por hora. Esses gajos não vão travar. Mano, só carregaste no travão, esquece. Passam 10. E é o risco, eles correm no risco. E a pessoa com medo, esquece, mano. Travas e não consegues fazer um grande resultado. Depois tens que ir atrás do prejuízo. Esse risco que eu aprendi a viver, hoje ponho aqui em prática e que, por exemplo, na chegada que tivemos no fim de semana passado no Alvalade, foi com umas curvas e contra-curvas que quando eu comecei a fazer as curvas, os outros travaram com receio, tipo, Bruno vai cair. Mas não, o risco que aprendi a viver com ele fez com que eu ganhasse essa grande experiência e e vou levando, é claro, com um pouco de receio, porque eu já sou pai e penso 2 vezes, a minha filha já me vê sem dente. Mas quando era mais novo era muito mais arriscado. Com o tempo a pessoa também vai ganhando medo, né? Como por exemplo no MotoGP, o Rossi com o tempo foi perdendo os reflexos, aquele não é perder reflexos, aquele começou a ter noção do perigo. Olha, tem uma história da Fórmula 1, de uma ultrapassagem que o Alonso fez ao Michael Schumacher, que depois lhe perguntaram, tipo, como é que tu passaste dessa forma? O Alonso só disse uma coisa. Eu quando vi, tipo, quando decidi fazer aquilo, só pensei, ele tem 2 filhos. Mas é Ele vai travar. Acaba por... Tu olhas para hoje, por exemplo, para a Fórmula 1 também, tu vês que o Hamilton já é mais calculista. Aquele último campeonato que o Hamilton perde para um Verstappen, aquilo é o medo, o receio. É mais velho, tem mais experiência, né? Tem uma visão completamente diferente. Quando és mais novo, és a tarde, Vou fazer. siga. E hoje está a voltar a acontecer com o Lando Norris, que está aí ao risco. E está a fazer grandes competições e está a ganhar quase tudo, né? Então, já acredito que com o tempo tu vais ganhando maturidade, vais começar a ter noção do perigo e começas a ter mais calma. Já agora, uma cena, só para me esclarecer aqui, eu tenho uma noção, mas prefiro que sejas tu a explicar, também para quando for para
TPA, temos o pelotão, o que é? O pelotão é o maior grupo onde tem os ciclistas. Pronto, onde tem o maior grosso de ciclistas é considerado o pelotão. Ok, então estava certo. Depois aqui tem fuga, onde vai o número pequeno de ciclistas. Depois vão criando grupos. Por exemplo, o pelotão pode ser o último grupo. Ok. Que tem o maior número Mau de grupo, ciclistas. sim. Então, Ok, yeah, ok. é considerado pelotão, mas muitas das vezes é considerado o pelotão onde está o camisola amarela. Se tiver muito numeroso, ok, é o pelotão onde está o camisola amarela. Ok. Não, Às vezes ficamos ficam sabendo muitos ciclistas para trás e fica mesmo numeroso, mas consideram pelotão o Onde grupo do tiver camisola amarela. Ok. Não, que eu achava que o pelotão fosse sim um grupo, mas o grupo que está à frente. Não, não, não. É o grupo onde tem pronto, o grosso dos ciclistas. Onde está à frente chama-se fugas. Está explicado. Tem uma aula aqui tremenda. Eu usei isso na TPA. No início disseste que estás a trabalhar durante o dia e treinar durante a noite. Okay. Isso te leva a abdicar de algumas coisas. O que é que te custa mais abdicar para ter esse nível competitivo? O que é mais difícil para mim é abdicar momentos em família. Eu não sou pessoa de sair, festas, não sei o quê. Nunca gostei. Mas há vezes que tenho que abdicar momentos em família. Por exemplo, aquelas sentadas que nós gostamos. Tenho que ir dormir cedo. Porque dia seguinte vou acordar cedo. Para ir treinar, no caso nos fins de semana. As sentadas são mais no fim de semana. E que eu sei que, ok, um dia pode não fazer mal. Mas 2, 3, 4, 5. Tu vais carregando uma cruz. E nós temos sentadas todos os fins de semana. Então, pronto, isso para mim, por vezes chega... Por vezes não, é sempre muito difícil. E uma das coisas mais difíceis é ter que abdicar de datas comemorativas porque estás ou numa competição ou tens algum treino ou coisa assim do gênero. Por exemplo, esse ano não vou conseguir estar no aniversário da minha filha de 2 anos. Sim. É pânico em casa. Cada volta, volta na altura da volta. Mas felizmente a minha esposa, pronto, né? Faz sempre uma pequena confusão, mas ela já entende porque são muitos anos a viver desta maneira, são muitos anos dedicado no desporto que se do nada deixo, eu fico doente. Esquece, mano. Porque desde os meus 11 anos que eu já sigo com essa rotina de dormir cedo, acordar cedo e treinar. Na altura estudava, ia à escola. Depois tem que ficar a descansar, porque dia seguinte tem treino. Nós usamos uma expressão que é rapar. O rapar no ciclismo é quando sofres. E tu já sabes, se eu for na casa do amigo fulano, mas vou rapar. Nada. Vou dormir, é melhor. E o bom do ciclismo é esse, ele faz ter uma regra de vida. Acredito que todo desporto é assim, mas o ciclismo é muito exigente porque não tem substituição. Se o treino são 4 horas, meu irmão, se tiveres a rapar, vai rapar durante as 4 horas. Então, pronto, o ciclismo impõe uma regra, né? A todos os ciclistas, que se queres atingir o top, se queres ser o melhor, tens que ser o mais dedicado. Isso foi uma coisa que eu aprendi com um dos ciclistas aqui, que é o Igor Silva, que por sinal é meu adversário, um dos adversários diretos mesmo. Eu aprendi com ele a ser um ciclista profissional e dedicado, porque ele agora ele tem 42 anos, se não me engano, mas ainda um dos melhores ciclistas de Angola, com 42 anos. O ano passado foi campeão nacional. Eu fiquei em segundo. O ano antepassado, ele também foi campeão nacional e eu fiquei em segundo. Ele ganhou 2 anos consecutivos o campeonato nacional. E foi sempre um ciclista que eu sempre admirei muito e sempre acompanhei e sempre segui. E ele, uma vez eu fiquei na casa dele em Benguela e eu vi ele almoçar. Eu fiquei tipo, esse cota como assim?
eu era hambúrgueres e não sei o quê, e eu vi ele um frango grelhado com uma salada, um pouco de arroz. E já, é por isso que esse cota nos deixa. Eu tenho que mudar. E foi mudando e hoje, pronto, aprendi a viver dessa maneira. É claro que há vezes que, como um funge, que é muito difícil. Esse ano só comi funge uma vez. É claro que às vezes como uma batata frita, bebo uma gasosa no almoço, mas é muito difícil fazer isso, só se tiver com muita vontade, e aí é quando o organismo pede mesmo. Quando o organismo pede, tens que consumir. Esquece, senão podem trazer falência e é pior. Mas aprendi isso com ele, depois quando vivi em Portugal, aprendi com alguns amigos que tive lá em Portugal e pronto, e vou vivendo e vou seguindo assim a minha vida. Em relação aos mais novos, como é que está a nova geração de ciclistas angolanos? Há assim algum nome que te chama a atenção? Estão a começar a evoluir. Houve até esse ano, né? Eu sempre disse aos mais novos que eu não posso admitir, o Bruno, que os melhores ciclistas da Angola ainda são Dário, Bruno e Igor. Porque os três, para além de fazer ciclismo, trabalhamos. Eu trabalho, Dário trabalha e o Igor trabalha. E se nós ainda trabalhamos, os mais novos já tinham que nos tirar daí. Eu comecei a fazer frente, na altura era o Igor Silva, o melhor da Angola, com 18, 19 anos. Fazer frente no bom sentido, né? Já conseguia chegar com ele e tudo mais. E eu digo, a primeira vez que fui campeão nacional foi com 19 anos, da categoria elite. E é o que eu sempre falo aos mais novos, vocês têm que estar mais dedicados, vocês têm que ficar mais empenhados, vocês têm que batalhar mais e serem mais agressivos nas corridas e lutarem para a vitória, porque não pode ser sempre os mesmos a ganhar. Isso é uma coisa que eu debato muito com a federação. Isso é sinônimo que o nosso ciclismo não está a evoluir, está estagnado. E que futuramente não teremos os substitutos de um Bruno, de um Dário e de um Igor. Porque o Bruno vai durar para sempre. O Bruno vai chegar a uma altura que, puxa o de mão, vamos focar no trabalho, vamos focar na família. E acredito que o Dário é a mesma coisa. E o Igor já está prestes a fazer isso, de certeza. Que é o mais velho de todos nós. Mas para isso tem que haver, iniciativa também dos próprios atletas. Eles têm que mostrar, estarem dedicados. Não é agora a federação vai sair para um campeonato africano e os primeiros nomes que tem na cabeça é Bruno, Dário e Igor. Já tem que pensar, o miúdo fulano. Tem mais três. Está bem. Agora no campeonato nacional fomos surpreendidos. Por quem? Pelos miúdos. Foi uma fuga que nós ignoramos. Do tipo, esse vamos nos agarrar. Esquece, os miúdos entraram loucos, mano. Óbvio, os miúdos entraram com a loucura toda. E nos deram 10 minutos. Bem, 10 minutos. Foi em Malães e quem ganhou foi um rapaz do Lubango, o Osana Gonçalves, que é um rapaz que quando eu fui para o Lubango a primeira vez, em 2020, treinei com ele e com mais um outro, o Adérito. E eu olhei para eles e disse, vocês vão entrar na minha equipe. Na altura era do Petro. Vocês vão entrar na minha equipe. Vocês são o futuro do ciclismo. Vocês dois. Porque eu notei potencial neles. Eu vi que eles tinham potencial, que têm até hoje, né, para o ciclismo. E quando vim para Luanda, comecei a lixar a cabeça do meu antigo treinador para eles virem para a nossa equipa. E lá eles vieram, ele começou a trabalhar os miúdos e hoje está aí. O Osana Gonçalves foi o campeão nacional de estrada e o Adérito foi o campeão nacional absoluto da Angola. Tu olhas para isso e ficas tipo, são miúdos. Não vou dizer que fiquei muito feliz. Ficaria muito feliz se fosse eu a ganhar. E eu não escondi isso a ninguém. Eu acabei a corrida completamente irritado e fora de mim.
Mas fui ter com o Sana Gonçalves, que nós chamamos Jardel. Dei-lhe um abraço e disse: parabéns, meu puto, mereces. E ele abraçou-me e começou a chorar, porque um dia antes foi o contrarrelógio individual e pronto, ele foi desclassificado porque na altura passou uma moto por ele, ele foi atrás da moto. E eu fui lhe mandando mensagens para não desmoralizar, mais provas pela frente, cabeça erguida. E ele disse: eu um dia ainda vou ser campeão nacional. Eu disse: Amar vai com tudo, meu filho. E ele ganhou. Eu abracei ele, ele disse: obrigado, Mucoto, obrigado. E fiquei feliz por ele, por ver que são miúdos que estão com uma boa margem de evolução. Agora, no Campeonato Nacional apareceram muito bem, mas não podem se convencer porque já foram. Tem que continuar a trabalhar, porque como dizem os velhos ficam chateados. E quando os velhos se chateiam... Eu quero dizer, na verdade, o desafio começa agora. Agora começa o desafio. Porque o que eu falo a quase porque todo agora mundo, pode pôr na minha lista. Assim. o difícil não é chegar no topo. O difícil é se manter no topo. É muito difícil. Tens que ser muito dedicado, muito focado para poder conseguir ficar no topo durante muito tempo. E pronto, infelizmente eu aprendi isso com o meu pai, aprendi isso com o Igor Silva e aprendi isso com o Dário. São 3 pessoas que eu convivi muito e convivo até hoje, principalmente com o Dário, que é meu colega, que o Dário já é campeão nacional de contrarrelógio individual há 9 anos consecutivos. Nossa. 9 anos. Não é brincadeira. Só Especialidade dele, já. ele é especialista em contrarrelógio. Tudo que é prova de contrarrelógio individual, cai Angola, já sabe. Primeiro lugar mesmo foi já o Dário. Esquece, mano. Vamos lutar por segundo. Vamos só já lutar por segundo, porque ele mesmo é o melhor nessa especialidade. Não é à toa que no Campeonato Africano de 2019 ele fez 6º. E com uma bicicleta que não era adaptada. Ele correu com a minha bicicleta. Ele é alto, o Dário tem 1,85 m por aí. Eu tenho 1,73 m. E a minha bicicleta era pequena para ele. Mas na altura era a melhor bicicleta que tinha ali com a seleção. Que na altura quem faz chefiar a caravana de ciclismo foi meu pai. Eu disse: Dário, vai correr com a minha bíblia. Disse: pai, é melhor eu fazer como? Foi o primeiro ciclista a arrancar. Quando cortou a meta, melhor tempo. Dário Antônio. Chega ciclista, chega, nada. E o meu pai estava a ficar maluco. O Dário vai ganhar! Vamos ganhar! Depois, pronto, começaram a aparecer outros ciclistas, ele foi baixando e ficou em 6º. Mas com uma grande desvantagem, que a bicicleta que ele correu, que era minha, para além de ser pequena para ele, tinha uma relação de mudanças muito inferior aos dos outros atletas. Os outros atletas todos estavam a correr com Carmalheira, que é o prato grande da frente, 55, 58, ele correu com 53. Se fosse para falar em carros, ele correu com um carro de 4 mudanças, os outros com um carro de 8 mudanças. Então, pronto, correu com uma grande desvantagem, mas fez 6º. Pronto, em contrarrelógio individual ele é especialista mesmo e acredito que aqui em Angola nunca houve um ciclista como ele nessa especialidade. O meu pai era parecido, mas como ele não. Eu me falo: pai, como o Dário, esquece. Não conseguiste. 9 anos é muito tempo a vencer um campeonato nacional, que é uma prova que é organizada uma vez por ano. Nós só disputamos o campeonato nacional uma vez por ano, que é sempre entre a primeira e a última semana de junho. Sempre. E ele durante 9 anos consecutivos foi campeão nacional. Ele foi uma das pessoas que eu aprendi muito com ele, dessa consistência, e pronto, ele também acredito que ele aprende muito comigo. Treinamos juntos todos os dias, só não estivemos juntos hoje. Mas amanhã vamos estar juntos. Nós vamos, por exemplo, competir numa província, a equipa já sabe, os 2 é no mesmo quarto. Vamos competir fora, pela seleção, os 2 é no mesmo quarto.
Então posso dizer que é um irmão que eu encontrei no ciclismo. Só para vocês terem mais ou menos uma noção dessa irmandade, eu antes de começar a trabalhar, quando fui fazer o teste de admissão, a primeira pessoa que eu contei nem foi o meu pai, foi o Dário. Ui, é como? Epá, tipo, vou começar a trabalhar ali. Sério? Porra, irmão, ciclismo. Esquece o ciclismo, Bruno! Você é maluco! Esquece, vai fazer o ciclismo como dá, meu irmão, velho, não perde essa oportunidade. Ele, pronto, conversou muito comigo. E éramos adversários. Mas sempre tivemos essa ligação, né? Por mais que éramos adversários, mas a amizade sempre continuou. Tanto na equipa que ele estava falando, deixa de ajudar o Bruno a ganhar. Mas não, o Bruno está a ganhar porque ele mesmo ganha. Porque todo mundo pensava, são amigos entre eles. E quando eu saí do Petro e ele saiu da equipa que estava aqui, era o ACT, todo mundo começou já a falar, estes dois vão se juntar, esquece. Só não sabia onde, mas sabiam que estes dois... Algum sítio onde eles vão. Agora a curiosidade é para o futuro. Quais são os teus objetivos mais na carreira? Já tens muitos títulos. O que é que esperas alcançar mais? Bem, o meu grande sonho a nível pessoal é poder dar uma medalha africana para Angola. Esse é o meu grande sonho. Que já dei uma vez, que foi na categoria de júniors, mas não sabe tão bem como na categoria principal, que é a de séniors. Mas esse é o meu grande sonho no ciclismo atualmente. Sei que para ser World Tour e tudo mais já é muito difícil. Já vai ser quase impossível conseguir, mas tenho a esperança que a nível africano, não sou eu, como qualquer um ciclista que eu estiver na seleção com ele, conseguimos trazer uma medalha africana para Angola, porque nós do ciclismo, por tanto que nós batalhamos, tanto que nós lutamos e treinamos, acredito que já merecemos uma medalha para podermos festejar todos nós do ciclismo. Esse é o meu grande sonho. Se for é o melhor, né? Eu vou ficar muito feliz. Mas se for um colega meu, eu celebro como se fosse as minhas vitórias. E todo mundo vê quando um colega meu ganha, eu celebro como se fosse a ganhar. O que eu não gosto é perder. O perder é que esquece, não dá mesmo para perder. Não gosto. Já agora, só para encerrarmos, né? Que mensagens é que tu deixas a jovens que querem ser ciclistas ou pensam em ser ciclistas, mas vivem em realidades muito difíceis? Primeiro, não deixem de lutar pelos vossos sonhos. Por vezes nós temos sonhos que parecem ser impossíveis, mas se nós acreditamos que será possível, nós conseguimos, porque primeiro comanda a nossa mente, e se nós formos atrás do que nós tanto queremos e tanto sonhamos, nós vamos conseguir. Primeiro, essa é a primeira mensagem que eu deixo para os jovens que querem entrar para a modalidade, e não é fácil. Vou garantir que essa modalidade não é nada fácil. Vão ter que privar-se de muitas coisas para poderem atingir o topo. Mas acredito que tem muita camada jovem que está à procura só de uma oportunidade e que assim que tiver essa oportunidade vai agarrar com unhas e dentes, e nós precisamos de jovens para poder dar continuidade no nosso desporto. Nice. Bom, Bruno, muito obrigado pela tua presença aqui. Pela aula. Pela aula. Eu disse no princípio que que durante a pandemia comprei uma bicicleta. Na verdade é uma
BTT. Mas acho que dá para pelo menos um dia desse ir lá pedalar contigo. Nem que for uns minutinhos. Uns minutinhos não. Uns quilômetrozinhos. Quando quiseres. Yeah. O assunto se for andar Só devagar, vou nós também assistir, eu vou sabemos. Só só você que assistir, pôr o corpo em forma outra vez. Mas preciso Quando correr um quiser. bocado. Vamos lá para o circuito do Quilama, só para Olha, pegar a perna. Só quero por exemplo, saber. amanhã vamos ao Quilamba. Se quiseres. Não, 8 amanhã horas. já tem um compromisso. Não, sério, amanhã tem muitos assuntos, mas Quando quiser, eu vou dar um quiseres, toque. tem Vou meu dar um contacto. toque. Yeah. É para Bruno. Tô pronto. Estou pronto, vamos a isso. Epá, se não ficas no 1 não tem problema. Trabalha é para chegar até o 2. Assim mesmo. Não, Évila, por acaso, eu acho que a distância mais longa que fiz foram 40 quilômetros, se não estou em erro, do Quilamba até o Porto. Acho, não, até a ilha. E agora, Do Quilamba até a ilha foram cerca de 40 quilômetros. Mas numa festa. Epá, que já é muito bom. Fazer 40 km de bicicleta, acredito que pelo nível que tens, fizeste em menos de 2 horas e meia. 2 horas e meia, 2 e 40. Por acaso tem que ver o tempo no coisa, no Mas acredito que foi mais ou menos isso. relieve. Mas foi mais ou menos isso. Mas foi mais ou menos isso. Que já é muito bom. Se pudesse fazer isso todos os dias. É baixar o tempo, né? Não, é muito tempo. Para nós, nesse caso, né? É muito tempo. Hoje eu saí de casa, vivo aqui no Morro Bento, fui à ilha, voltei, fui ao Talatona e voltei para casa, fiz 1h20. Mas tipo, andar tranquilo, sem esforçar. Tipo, É muito só tempo. girar. É muito tempo, né? Para nós esse percurso, se for ao nosso máximo, ao máximo dos máximos, vamos fazer por aí em 50 minutos, 1 hora, 40 quilômetros, já, 1 hora. No máximo já. Isso nós. Se for o top mundial, mano, vamos fazer por aí. Não, 30 é impossível. Dá uma média muito alta, mas por aí em 40 quilômetros, pode fazer em 48 minutos. Sim. 50 minutos, com média de 55 km por hora, nesse percurso fazem. 30 minutos seria menos de 1 km por minuto. Aí dava uma média de 70 km por hora. Isso é carro, Isso é mano. carro. Mas, por exemplo, média de 55 km por hora fazem. Fazem. O Dário, por exemplo, nos contrarrelógios individuais, ele faz em 30 km, média de 51, 52, mas em terrenos como o nosso, que são mais planos, né? Que nesse terreno, se fosse um ciclista do top mundial vir, ia fazer acho que média 60 aí. Tipo, tem uma diferença muito grande. Mas se 1 hora por dia de bicicleta, nem que for dentro do condomínio, um passeiozinho. É bom para a saúde. Fazer isso. Não, nem que fosse só bicicleta. Eu, na verdade, parei, e já disse isso uma vez aqui, na verdade parei porque deixei de me sentir seguro nas estradas. Não, tinha sempre a sensação que estava a vir um carro, estás a ver? Então, estacionei a bicicleta. Não, é perigoso andar nas nossas estradas. É muito perigoso. Mas acredito que, com o tempo, os automobilistas vão respeitando mais os ciclistas. Não quer dizer que há momentos que não há choques, discussão no meio do trânsito. Esquece, isso vai sempre ter. Não vou te dizer que não há atropelamentos. Mas pelo número de ciclistas que há aqui, de 0 a 10, vou-te dar 0,5 de atropelamentos. Mas de confusão vou-te dar 10. Todos os dias estou em confusão no trânsito. Porque é sempre aquele que tem pressa e quer passar. Isso acontece sempre. Mas ele também, hoje muitos têm a consciência que quem está em cima é um ser humano, é um pai.
é um filho, é um irmão. Acredito que muitos já têm essa consciência e não vão só e vir aí atropelar. Por isso é que é aconselhável sempre o ciclista a andar à direita. Para além de andar à direita, há uma forma que nós andamos que chamamos 2 a 2, que para além de ser mais seguro para nós ciclistas, também é mais fácil para o automobilista fazer uma ultrapassagem. Porque imagina um grupo de 20 ciclistas. Se formos em fila indiana, vai fazer uma fila de 20. Mas se formos 2 a 2, vai fazer um grupo de 10. E acabamos por ter uma maior segurança entre nós. Porque o automobilista para passar, se for uma fila indiana, ele vai te passar rentinho, porque ele quer passar. Se for 2, ele não tiver espaço para passar, ele vai ter que esperar a tua atrás e quando tiver espaço aí passa. Então é uma forma que nós andamos para... Um ao lado do outro, assim. É uma forma que nós andamos para podermos ter mais segurança. Mas, às vezes acontece um que passa muito perto, e nós assustamos, mas já estamos habituados a isso e acreditamos que tanto aqui como lá fora a discussão no Blue Time é sempre 10. Não, vou fazer isso. Quero voltar à minha boa forma física, então vou... Não só pedalar, como correr caminhar, ir ao ginásio. A vida saudável é boa, mas atenção, os desportistas não são saudáveis. Não, isso não são. Por quê? Porque nós submetemos o nosso organismo ao limite. E não é saudável levar o corpo ao limite. Por exemplo, o meu pai, ele faleceu depois de um treino. Porque ele estava com um problema no pulmão e ninguém sabia. E ele foi treinar com os amigos dele, os Masters. Foram a Catete, saíram do Quilamba, foram até Catete e voltaram. E fizeram um treino competição. E ele levou o corpo dele ao limite. Ganhou o treino. Acabou o treino bem, normal. Como se fosse uma pessoa normal que não tivesse nada. De repente começou a sentir mal. Levaram ele para casa. Chegou em casa, morreu. Quando fizemos a autópsia, o médico disse que o vosso pai tinha um problema no pulmão e levou o corpo ao limite e esforçou o pulmão e pronto, e teve uma paragem pulmonar, apenas do pulmão esquerdo. Por isso é que eu digo, os ciclistas, os desportistas, não são 100% saudáveis, por isso é que muitos acabam por falecer cedo, porque levamos sempre o nosso corpo ao limite. Mas quem vai fazer por saúde, claro que não vai levar o corpo ao limite, né? Vai levar uma vida mais tranquila, vai andar, vai fazer esforços bem menores e pronto, vai acabar por ter uma vida bem mais saudável. Então, pronto, eu aconselho a todo mundo a praticar exercícios físicos, que é bom. Sim, claro. É bom, praticas hoje, depois vai aí para num bar, bebe uma birra. E muitos fazem isso. Os Masters, principalmente, tu vais ao Quilamba. Acho que vou revelar o segredo deles, mas pronto. Vamos contar. Vai ser banido da comunidade. A minha mãe descobriu esse segredo, mas eu também descobri o segredo do meu pai, vão me desculpar. Mas eles fazem 2 horas de treino e 5 horas de copo. Porque eles arrancam para treinar às 8, às 10 horas acabaram, depois ficam aí uma sentada de grupo de amigos, barril de fino, comida, ficam aí até às 15, se for necessário. E depois vão para casa. Para todos os efeitos, tua vida é Catete. Normalmente, mas aí tá, eles fazem aquilo por prazer, porque é um grupo de amigos. Aproveitam. E também faz bem a eles. Faz bem, faz. Na conversa e tal. A minha mãe ficava toda chateada com o meu pai quando ele chegasse em casa e ele muitas vezes chegava tomado, né? E já, mulher, estou a reinar, pá, deixa-me reinar. E pronto, eu naquela altura também não gostava, porque falava, mas estás a sair para ir treinar, volta aí bêbado, pai. Bruno, deixa-me reinar. E eu só entendo porquê. Ele aproveitava aquele momento com os amigos dele
para viver a vida que tinha, né? E hoje muitos deles fazem a mesma coisa. Eu até falo, meu cota, bebe mais, vai, aproveita. Aproveita, porque depois vai descansar muito tempo. Então, pronto, né? O desporto é bom, a vida saudável é boa, mas é claro, sempre a escapatória. Sim, Que também serve para a saúde, né? Epa, Bruno, mais uma vez, obrigado aí pela aula. Agradeço. Esperamos depois da volta a Angola, se tiver aí mais algum tempinho para vir aqui falar um bocadinho sobre como é que foi e tudo mais. Vemos sim, com muito Dessa vez prazer. acompanhado de mais do coisa do Dário. Do Dário. Sim. É porque eu não liguei, senão ele vinha comigo hoje. Seria bem-vindo. E está convidado. Tá fixe. Ao pessoal que nos acompanha lá em casa, muito obrigado por ter assistido até ao fim. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, podcast_Prodesporto para Instagram e TikTok, Prodesporto apenas para o X e Facebook. Estamos também no Spotify e subscreva o nosso canal no YouTube, youtube.com/multisons. Acesse o nosso website www.prodesporto.com. É tudo. Estamos juntos. Até o próximo episódio.